Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Paula, o que nós iremos estudar hoje na nossa aulinha de matemática? Nós iremos estudar as unidades de medidas. Paula, e o que podemos medir? Muitas coisas, Carlos. O tempo, a distância, a massa, a capacidade, a altura e muito mais. Vamos estudar agora algumas unidades de medidas, crianças? Primeiro, iremos falar sobre as medidas de comprimento. Com ela, nós medimos centímetros, metros e quilômetros. Para medir comprimentos, podemos usar diferentes tipos de instrumento de medida. Vamos ver? Primeiro, vamos falar da fita métrica. A fita métrica é bastante usada em confecções e em conserto de roupas. Agora, vamos falar da trena. A trena é um instrumento muito utilizado em construções, em carpintaria. Também, abaixo, nós temos a régua. A régua vocês conhecem bem, né? A régua, ela faz parte do material escolar de vocês. Podemos usar a régua para fazer medidas em milímetros, centímetros, porque a régua, ela é pequena, ela só está em centímetros, né? A régua, ela tem 30 centímetros no máximo. Com a régua, nós podemos medir prego, podemos medir carrinho, podemos medir coisas pequenas, né? Objetos pequenos. Podemos também utilizar partes do corpo para medir comprimento. Você sabia? Podemos utilizar os pés para medir o tamanho da cômoda do quarto. Também podemos utilizar as mãos para ver o tamanho da mesa. Podemos observar que o tamanho dessa cômoda foram 4 pés. E agora, qual foi o tamanho desta mesa? Quantas mãozinhas vão precisar para medir esta mesa? Você sabe? Para medir a massa, usamos aquilo que tem peso. Nós medimos gramas, nós medimos quilogramas e toneladas. Para medir a massa, podemos usar uma balança como instrumento de medida. Você conhece uma balança? Há diferentes tipos de balança, você sabia? Vamos ver? Vamos observar? A primeira balança é uma balança que se chama balança digital. Ela é utilizada para medir massas de pessoas, para pesar as pessoas, né? A segunda balança é usada para medir massas de alimento na cozinha, como aquele que nós compramos lá no supermercado, o pacote de arroz, de feijão, de farinha de trigo, que nós compramos lá no supermercado. A balança serve para medir o peso desses alimentos. Depois, tem essa terceira balança, que é uma balança que se chama balança pediátrica. Ela serve para medir o peso de crianças, medir a massa corpórea da criança. Para medir a capacidade, nós utilizamos as seguintes unidades de medida: o litro e o mililitro. Estes são alguns produtos que compramos em litro: o leite, o refrigerante e a água mineral. Quantos litros tem de leite? Se você falou 1 litro, você acertou. Quantos litros tem o refrigerante? 2 litros. Quantos litros tem de água mineral? 5
litros. Você conhece outros produtos que compramos em litro? Quais? Converse com o papai e com a mamãe. Nós utilizamos vários instrumentos de medida de capacidade. Nós utilizamos o litro, que já foi falado, o mililitro. Agora, vou mostrar para vocês que nós podemos também utilizar colheres, também para medir a capacidade. Com a colher, a mamãe pode medir a quantidade de xarope que você vai tomar. Também temos a xícara. Com a xícara, nós podemos também medir a quantidade de leite que vai ser utilizado quando a mamãe for fazer um bolo. Também temos copos medidores. Temos o litro, que já foi falado, e tem este outro copinho aqui, que pode também estar sendo utilizado para medir a quantidade de líquido. Você já parou para pensar de que maneira as medidas de capacidade estão presentes em nossas vidas? Para que elas servem? Qual a sua importância? Pense bem. Tá bom, coleguinhas? Pense bem. Depois responda no grupo. Ei, Paula, o tempo passou. Como podemos medir o tempo? Olhe só alguns instrumentos usados para medir o tempo. Isso mesmo. Para medir o tempo, nós utilizamos os seguintes instrumentos: relógio digital e de ponteiro, calendário e outros. Medidas de tempo. Para medir o tempo, nós utilizamos o relógio. Este primeiro relógio que você está vendo é um relógio de areia. É um relógio bem antigo. Ele se chama também ampulheta. Depois tem o relógio digital. Temos também o calendário. O calendário nós utilizamos para medir os dias, os meses, os anos que passam, né? Também temos outro relógio, que é o relógio analógico ou relógio de ponteiro, que serve para medir também o tempo. Paula, agora compreendi o quanto as medidas são importantes na nossa vida. Obrigado por me ensinar. Por nada, Carlos.